alunos, sejam muito bem-vindos, né? Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia Nascimento e estou aqui, né, para ministrar uma aula deste que é o melhor componente de todos, o componente de história. Então vamos à nossa aula e ao seu objeto de conhecimento. Da aula 26, nosso objeto de conhecimento se trata do processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo e etc., em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, estéticos, éticos, culturais e políticos. De detalhamento da aula de hoje, falaremos sobre a formação econômica social do Brasil e na região amazônica. Alunos, a aula de hoje ela é bastante importante porque estamos falando dos processos econômicos, né, da formação dos processos econômicos, ou seja, dos ciclos econômicos brasileiros, tá? E para a gente conseguir compreender, né, local de poder, desenvolvimento social, desenvolvimento político, a gente precisa basicamente entender um pouquinho sobre essa questão econômica, tá bem? Portanto, por ser uma aula desta importância, né? Peguem seus cadernos de anotação, preparem seu material e vamos à aula. Então, alunos, hoje vamos falar sobre os ciclos econômicos do Brasil e da Amazônia. Ah, professora, mas a Amazônia faz parte do Brasil, pelo menos parte dela, não é mesmo? Sim, mas a gente vai dar um destaquezinho, né, na questão regional aí, porque é sempre importante que nós possamos compreender como aconteceu o desenvolvimento da nossa região, para que a gente consiga compreender também, né, os aspectos sociais, os aspectos políticos presentes nela a partir daí, tá bem? Para se iniciar, então, falando sobre a formação econômica e social do Brasil, vamos ao texto. Temos, então, né, a formação econômica e social do Brasil e da Amazônia são processos históricos, tá, complexos e interligados. A Amazônia, com suas características únicas, enfrenta desafios específicos, como a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável. Bom, gente, eu acho que quando a gente estuda, né, a história é sempre assim, mas tudo é um processo histórico, como isso? Senhores, estamos falando, né, da formação do ser humano. A história, enquanto ciência humana, ela trabalha a função do ser humano no decorrer do tempo, né? Então, esses processos históricos, tudo que envolve o ser humano são processos históricos, tá bem? E aí, o que eu preciso que vocês entendam nesta aula? Primeiramente, que a nossa economia, ela afeta diretamente a nossa sociedade, tá? Como a gente vai ver nas próximas aulas. Mas tenham isso em mente, essas interligações, como eu acabei de falar no texto, tá bem? Não vejam como ações isoladas ou que não causam impacto social naquela época específica. Vejam como um conjunto de ideias, por isso a ideia da complexidade, não um processo histórico complexo, vejam como um conjunto de ideias que vão se somando e a partir daí a sociedade e a política vão se estruturando juntamente com essa economia. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção nessa aula é que, por mais que a gente fale de ciclos econômicos no nível temporal, né, utilizando ali uma linha do tempo, primeiro foi esse, posteriormente foi esse e tudo mais, lembrem-se que processos históricos, em geral, eles são longos, tá? E eles não acabam de um dia para a noite, tá bom? Eles ocorrem, geralmente, uma decadência enquanto o outro está em ascensão. Então, em algum momento, você vai ver ali, né, uma variação dos dois ao mesmo tempo, ok? Então, mantenham em mente que processos, eles não ocorrem, não terminam de um dia para o outro, eles entram em declínio enquanto outros estão, né, crescendo, tá bem? Para a gente poder compreender aqui
nesse início de aula o ciclo econômico, como vão funcionar esses ciclos, né, que vai ser mais de um, ok? E como primeiro ciclo econômico, vamos ao texto. Vou falar com vocês sobre o ciclo do pau-brasil. Ele vai ser correspondente, né, à época de 1500 a 1530, os primeiros 30 anos pós, né, chegada portuguesa ao Brasil. O primeiro ciclo econômico brasileiro foi marcado pela exploração do pau-brasil, uma árvore nativa da Mata Atlântica, valorizada na Europa por sua madeira e tintura. Essa atividade realizada por meio, né, do escambo com os indígenas. O que é esse escambo? É essa troca, tá? O escambo, ele é uma prática de troca onde não se utiliza dinheiro. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, tá? Foi a principal fonte de renda para a coroa portuguesa no início da colonização. Senhores, quando a gente fala, né, do pau-brasil, primeiro vamos entender que era uma exploração predatória. O que é uma exploração predatória, professora? É que é o seguinte, não se havia, nesse primeiro momento, né, a gente vai chamar esse período de 1500 a 1530 no Brasil, de período pré-colonial. Ou seja, não se tinha uma ideia de povoar essa região para um desenvolvimento. O Brasil ele era tido como um espaço de conquista, um espaço que servia apenas para exploração. Então, a exploração predatória foi aquela exploração aonde se retirou o pau-brasil, não se plantava outro, né? Acabou naquela área, vamos para outra área, né? Então, se ia acabando, se foi reduzindo, não havia um interesse de dar uma continuidade, tá bem? A importância desse primeiro recurso, né, porque se buscava muito quando se conquistou novas áreas, né, a gente não usa mais o termo descoberta, né, hoje é visto como algo problemático, quando se conquistou novas áreas, nesse processo de grandes navegações entre Espanha e Portugal, né, que a gente vai chamar de países ibéricos, no nosso caso Portugal, quando chegar aqui, vai se haver uma tentativa de saber o que eles poderiam achar aqui, né, nessa nova terra, nesse novo mundo, né, para exploração, para que eles pudessem levar para a Europa e, a partir dali, né, conseguir lucrar em cima desse produto. Encontrou-se, então, o pau-brasil. O pau-brasil ele vai ser chamado assim porque, aparentemente, né, por conta da ideia pela sua coloração. Né, o nome vem de brasa, ou seja, um pau que tem a cor de brasa, cor vermelha, avermelhada. Então, por ele soltar essa tintura, né, que vai servir justamente para tingir roupas, né, ele vai ser chamado dessa forma. A sua importância está exatamente aí. A cor vermelha, essa cor extremamente forte, né, da paleta de cores, ela era utilizada pela nobreza. Então, a população plebeia, a população mais pobre, ela não tinha acesso a esse tipo de coloração, né? Eram cores de nobres, ali das monarquias, por isso a sua importância, tá bem? E aí vai se tornar, né, nesse primeiro momento, o primeiro produto do nosso ciclo econômico, tá bom? No momento pré-colonial. Entrando agora no momento de Brasil colônia, né, onde já se havia ali um esquema administrativo de fato, né, a gente vai entrar agora no outro ciclo econômico, tá bem? Vamos ao texto. Temos então o ciclo da cana-de-açúcar. Temos o século XVI, né, vai estar entre o século XVI e o final do século XVII. Percebem aí, né, que já pulamos do século XV para início do XVI, já para o XVII final, 16 para o final do XVII, tá bem? A produção de açúcar, impulsionada pela alta demanda na Europa, tornou-se a principal atividade econômica da colônia. Engenhos foram construídos no Nordeste e a mão de obra escrava africana foi fundamental para o desenvolvimento deste ciclo. Quando a gente fala de cana-de-açúcar, precisamos entender que ela é utilizada para fazer diversos outros produtos, tá? Não apenas o açúcar, o álcool também, né? Ele é retirado da cana-de-açúcar.
Nesse momento da história, nós teremos a influência dos Países Baixos, ou seja, da Holanda. A Holanda ela vai vir e vai produzir, né, vai ajudar a produzir os engenhos. Se nós ligarmos essa questão econômica à questão social, a princípio se utilizava a mão de obra indígena, tá? Também uma espécie de escravidão, né, indígena, e posteriormente a africana. E aí que vai entrar naquele contexto, né, rural, onde os escravizados negros africanos, né, vão ser trazidos, vão ficar em senzalas e vai ter toda aquela estrutura, né, de casa grande, senzala dentro do engenho para essa produção e trabalho escravo, né, que era utilizado aí neste primeiro momento, tá bem? Esse período, entre os séculos XVI e XVII, a gente vai ver muito a prática do que a gente chama de plantation. Plantation era um tipo de economia onde se tinha a presença muito forte de latifúndios, né, de grandes espaços ali de terra. Então perceba que estamos falando de uma economia muito ligada à área rural, tá bem? Um mercado externo muito forte, ou seja, se vendia muito para fora, tá bem? Teremos a presença de uma monocultura, ou seja, a produção de um produto apenas, né? Ah, professora, mas o que é ruim produzir um produto apenas? Porque cada produto que você produz na terra, ele vai fazer retirada e utilização de nutrientes específicos, né? Se não há uma variação, isso vai, posteriormente, né, pode acabar com aquela terra, tá? O que impede uma continuidade de produção, tá? Então, isso daí pode ser bem problemático, tá bem? Então, nós vamos ter esses aspectos, tá bom? Ligados aí à ideia da cana-de-açúcar nesse primeiro momento, né, nesse segundo momento de ciclo econômico, tá? Ela vai entrar em declínio no momento em que, por uma questão política ali na União Ibérica, inclusive, né, entre Portugal e Espanha, os holandeses são expulsos do Nordeste, são expulsos do Brasil. Ao saber, né, como utilizar a técnica de plantação da cana-de-açúcar e tudo mais, eles foram para as Antilhas e, a partir dali, eles conseguem produzir de uma forma bastante eficiente, né, o que vai fazer com que haja, né, esse ônus para a nossa região, para o Nordeste. É importante a gente entender que o foco econômico, social e político, ele estava tão ligado nesse primeiro momento, né, ali à cana-de-açúcar, que por muito tempo no Brasil, a capital do Brasil foi Salvador, né? Então você percebe aí um foco político, né, também ligado a essa questão econômica, tá bem? Dando continuidade, então, aos ciclos econômicos no Brasil, vamos ao próximo, tá? Temos, então, aí o ciclo do ouro. Já no século XVIII. Percebam, né, que eu estou fazendo aí um pulo temporal, né, de século em século. Na história, isso daí é bem comum, tá, alunos? Não se preocupem quanto a isso. A descoberta de grandes jazidas de ouro em Minas Gerais impulsionou um novo ciclo econômico, marcado por um período de grande prosperidade e urbanização. A exploração do ouro gerou um intenso fluxo de pessoas para a região, levando ao surgimento de vilas e cidades. Se eu falo do ouro, possivelmente você vai pensar: ah, professor, é fácil, né? A galera foi lá, né, para a região das Minas porque encontraram esse metal precioso. Mas vamos falar da questão social e política atrelada a essa questão econômica, tá bem? Bom, primeiramente, vamos falar da figura dos bandeirantes. Bandeirantes eram homens e mulheres que saíram de São Paulo, né, principalmente, e foram, assim, numa escalada interna para o Brasil, né, inclusive aí rumo à região amazônica também, buscando capturar indígenas para a escravidão. Tá? E nessa ação, né, nessa jornada dessas pessoas, os bandeirantes, eles foram encontrando também metais preciosos. Então, eles foram, assim, muito importantes nesse processo de descoberta dessas jazidas, tá bom? E aí, o que vai acontecer? O Brasil agora terá metal precioso para ser explorado. Vai fazer com que Portugal, é claro, não estou dizendo que Portugal nunca deixou ali, né, de estar influenciando economicamente no Brasil. Afinal, nessa época, né, éramos colônia de Portugal, né? Portugal era a nossa metrópole. É claro que eles estavam sempre influenciando,
nas questões econômicas e políticas. Mas esse momento, olha a girada de chave que dá. Por haver metais preciosos e ser uma economia, né, considerada ali bem lucrativa, Portugal passa a parar de olhar o Brasil apenas como uma conquista de uma terra que estão explorando como dá, e passa a enxergar o Brasil como uma colônia de fato, alguém que está lá para servi-la. Como isso vai influenciar a nossa história? Eles vão aumentar ali a eles vão se tornar mais criteriosos na fiscalização de impostos, né? Então a gente vai ver a derrama, o quinto, o que vai gerar diversos conflitos, né? Se eu for elencar uma revolta, uma das principais revoltas desse período do ciclo do ouro vai ser a Inconfidência Mineira, né? E olha só que interessante. É nesse momento em que a questão econômica ela se volta para as Minas Gerais que vão ocorrer duas situações no Brasil, bem importantes, tá? O processo de urbanização, ou seja, vocês lembram quando eu falei da cana-de-açúcar, que era um processo bem ligado à zona rural? Agora o foco vão ser nas cidades, né? Afinal, haverá um desenvolvimento nas cidades, justamente porque as pessoas vão para lá em grande escala, né? Portugueses, pessoas de outras províncias, tudo mais, né? Para buscar a exploração desse metal precioso. Então, vai haver um processo de urbanização, um crescimento urbano nessa área. E vai haver, né, como segundo aspecto, a mudança da capital. A capital do Brasil, que antes era Salvador, na área ali do Nordeste, vai passar ali, né, para esse centro-sul ali, né, ou sudeste, enfim, nossa capital será o Rio de Janeiro, tá bom? Então, para vocês verem, né, como a política para estar mais próxima a essa questão econômica do ouro, ela vai mudar, inclusive, a capital para este local, tá bem? Para Rio de Janeiro. Dando continuidade, então, nos nossos ciclos econômicos do Brasil, vamos falar dele, né? O ciclo do café. Estamos falando de tempo, né? Entre os séculos XIX e o início do XX. O café tornou-se o principal produto de exportação do Brasil, impulsionando o desenvolvimento econômico e social do país. A produção cafeeira concentrou-se no Sudeste e a riqueza gerada por esse ciclo financiou a industrialização brasileira. Olha só que interessante, né, alunos? A gente vê aí que foi um processo que era ligado à questão rural, né? Acredito que eu possa dizer para vocês que seja o último momento econômico mais ligado a essa questão rural que não estivesse atrelado a um processo, né, de industrialização, porque quem vai inaugurar vai ser o café. Lembrem-se que o processo de industrialização ele vai se dar para que produza-se mais em menos tempo, né? Então vai haver também um desenvolvimento das ferrovias. Ao contrário, por mais que seja um processo rural, né? Não, ao contrário do que acontecia com a cana-de-açúcar, que era na parte mais litorânea do Nordeste, o foco vai ser, a princípio, Rio de Janeiro, posteriormente São Paulo, tá? E tanto é que São Paulo se torna um dos estados mais ricos, né, por conta do café. E vai ser um processo que ele não vai ser feito muito na parte litorânea, ele vai ser feito mais ali na parte mais interiorana do Brasil, tá, onde as fazendas de produção de café. O café vai se tornar um produto, né, que até hoje é um produto de grande exportação do nosso país, tá bom? E nesse momento ele vai preceder a industrialização, né? Então vai ser algo bastante importante, não só na questão econômica, mas numa questão também estrutural. Né, por ele estar muito na parte interiorana do nosso país, vai haver necessidade da construção das ferrovias, né, para poder levar esse café para escoar, para vender esse produto, essa mercadoria, né, para o exterior. Então ele tinha que ser feito, né, ser entregue ali próximo à água, ao mar, né, as embarcações, né, vindo do interior, então a necessidade da construção de ferrovias. Percebam então o que eu falei para vocês, né? O quanto a questão econômica ela vai afetar a sociedade, ela vai afetar a política, tudo isso porque a gente consegue compreender as mudanças que ela traz consigo. Lembrando que eu estou falando, né, desde o século XV para o XVI ali, né, até chegar ao século XIX para o XX, que é o ciclo do café, tá bem? Vamos falar então agora do último ciclo,
tá? Nesse primeiro momento da aula, tá bom? Que é o ciclo da borracha. Temos então aí no final do século XIX e início do século XX, percebam, né, que a temporalidade ela bate também com a do café. A extração da borracha na Amazônia foi outro ciclo econômico importante para o Brasil. No entanto, a concorrência da borracha asiática e a escassez de mão de obra levaram ao declínio desse ciclo. Bom, gente, não que seja o mais importante, mas para nossa região é interessante que a gente entenda a nossa história, né? O ciclo da borracha, ele foi um momento muito importante para a história daqui da região norte, tá bem? Principalmente para as cidades que mais se desenvolveram nesse contexto, que é as capitais, né? Manaus, capital do Amazonas, e Belém, a capital do Pará, tá bem? Bom, vamos falar primeiramente da borracha, né? Borracha, ele é um produto que ele vai ser retirado do látex. O látex será retirado da seringueira. Então, vamos voltar a essa época, né, que a princípio, a primeira parte desse ciclo da borracha vai se dar ali, né, primeira, mais ou menos ali, né, no final da década de 80 para, aliás, 1880, né, para 1910, mais ou menos, né? A gente vai ter esses 30 primeiros anos aí de uma fase da borracha muito forte, né, 1880 e 1910, entre esses anos, aonde diversos nordestinos vêm para cá, para a região amazônica, né, em busca de uma melhor qualidade de vida. E a partir dali, né, infelizmente, eles são enganados, já chegam aqui com diversas dívidas, né, não se conhecia muito da região amazônica nessa época, estávamos falando de uma mata bastante fechada e tudo mais. E aí eles iam para os seringares, locais aonde nós teremos diversas seringueiras. Nesses locais se fazia então, né, cada pessoa que chegava para trabalhar, né, tinha que comprar seu próprio material, tinha que alugar o local, né, que iria morar. E a partir dali começava o processo de retirada do látex, né? Fazia o corte na diagonal das seringueiras, né? E se retirava esse líquido que, se for exposto ao calor, se torna uma borracha. O látex ele vai ser bastante importante nesse primeiro momento, tá? A gente vai ter um segundo pico da borracha que eu já vou falar para vocês. E aí se fazia a retirada, né? Isso muito pela manhã, pela madrugada ali, né? E próximo a meio-dia já se estavam ali com seus galões próximos ao tapiri, né? Ali uma estrutura feita de palha para fazer a defumação, para transformar esse látex, né? Colocaram ali, né? No calor e ele se transformasse na borracha. E a partir dali se vendia para o seringalista e o seringalista fazia, né? Esse produto ser vendido ali para a Europa, Estados Unidos e afins. Por que eu estou contando desde esse momento para vocês? É importante que a gente consiga compreender que, para a economia, foi positivo para a nossa região, mas a desigualdade social ela foi extremamente forte. Houve um desenvolvimento nas cidades muito grandes, né? Uma estrutura, uma infraestrutura muito grande. A gente teve rede de esgoto, né? Água encanada, bondinhos elétricos, eletricidade, né? Tudo isso nesse processo de desenvolvimento trazido pela borracha, mas isso não era de acesso a todos, tá bem? É importante a gente entender isso, porque os seringalistas passam a enriquecer, os seringueiros não, tá? Ficavam ali numa dívida eterna até o fim de suas vidas, tá? É importante a gente compreender que esse aspecto econômico ele foi positivo, mas não para todos de uma sociedade, tá bem? O segundo pico, né, da borracha que a gente teve na região amazônica, ele vai se dar na Segunda Guerra Mundial, ali entre 1941 e 45, tá? Porque os Estados Unidos precisavam de borracha para a guerra, né, para a Segunda Guerra, e aí eles passam a comprar daqui, tá bem? Porque eles não conseguem comprar produtos asiáticos por questões políticas da guerra, tá bem? Como é que vai se dar, então, o declínio da nossa borracha? Ele vai se dar porque alguns ingleses eles vão pegar as sementes da seringueira e vão levar para espaços ali dominados pela Ásia, e a partir dali eles conseguem produzir de forma mais efetiva e passam a cobrar um valor menor, né, já que aqui, da Europa para cá, né, era, além de muitos dias de viagem, o produto acabava encarecendo, né, então lá eles conseguiam produzir em menos quantidade, perdão,
em menos tempo, em maior quantidade e mais barato, tá bem? Vou mostrar para vocês agora uma linha do tempo, tá? Mostrando aí, então, os ciclos econômicos citados aqui, tá bom? Então, vamos lá. Temos, então, entre os séculos 16 e 17, o ciclo do pau-brasil, tá? Momento aí pré-colonial, tá? Onde as grandes navegações chegaram e buscaram aí, né, o período das grandes navegações, perdão, Portugal chega e tenta buscar um produto específico de exploração, tá bom? O próximo ciclo vai se dar, então, né, com o ciclo da cana-de-açúcar, foco no Nordeste, área rural, né, séculos 17 e 18. Temos aí, então, aquele momento onde nossa capital ainda é no Nordeste, né, ainda é Salvador. Temos essa ruralização muito forte, presença da Holanda, né, até ser expulsa por questões políticas, tá bom? Temos, então, o próximo ciclo, o ciclo do século XVIII, né, o ciclo do ouro, aonde vai haver um foco agora ali, né, na região mais central do Brasil. Estamos falando das Minas Gerais. Há uma mudança, né, da nossa capital se torna o Rio de Janeiro. Então percebam aí, né, mais uma vez essa conexão política e econômica, tá bem? Próximo ciclo vai ser o ciclo do café, né? É um produto que até hoje ele vigora, né? Ele é um dos principais produtos de exportação do Brasil. Então é importante entender, né, as mudanças que ele traz. Ele precede ali o processo de industrialização, né? É um aspecto bastante interessante e ele vai se dar entre os séculos 19 e o início do 20. E o último ciclo citado será aí o ciclo da borracha, que vai se dar no final do século XIX e início do XX, e está aí atrelado à nossa região, a região amazônica, tá bem? Perfeito, então. Vou mostrar para vocês, né, como é que estava, então, a sociedade, tá, diante dessa economia. Temos, então, na nossa tabela um produto, pau-brasil, né, século XVI, e o trabalho era um escambo com os indígenas. O que é escambo? É a troca que não envolve dinheiro. Os indígenas faziam a retirada da madeira, entregavam para o europeu, né? E a partir dali eles ganhavam ferramentas, machados, espelhos, né? Objetos que eles não tinham acesso aqui durante este período. Na cana-de-açúcar, entre os séculos XVI e XVII, teremos o trabalho de africanos escravizados. A princípio, bem no princípio, né, havia escravização indígena também, mas a Igreja Católica ela vai ser uma das instituições que vai ser contra essa escravização, tá? Então, a que vai perdurar, entre outros motivos, não só este, tá? Vai ser o trabalho dos africanos escravizados. Quando a gente fala do ouro, né, temos aí século 17 e 18, vamos falar do trabalho escravo de indígenas e africanos, e homens livres brancos também, tá bom? Eles vão para a área das Minas Gerais em busca de melhoria, né, em busca de encontrar esses metais preciosos e qualidade de vida, né? Então, eles acabam ali também fazendo parte desse processo de trabalho, tá bom? E o último produto da tabela é o café, né? Temos aí séculos 18 e 19, aonde teremos o trabalho escravo africano. Neste primeiro momento, tá, alunos? Vai ter um momento posterior, né, que os imigrantes eles vão chegar. E aí o trabalho com o café não vai ser só trabalho de escravos africanos, tá? Ele vai ser substituído gradativamente, né? Afinal, em 1888 vai haver a abolição da escravidão no Brasil, né? Então, estou falando aí de final de século XIX, né? Portanto, vai haver uma modificação. Não serão apenas escravos, aliás, serão ex-escravos, né? E os imigrantes, eles vão passar a vir, italianos e outros europeus, né? E vão ser assalariados, tá? E vão trabalhar nessas fazendas do café. Tá bom? Perfeito. Então, dando continuidade ao nosso texto, né? No século XX, a Amazônia passou por um processo de integração à economia nacional, com a construção de grandes projetos de infraestrutura, com a rodovia Transamazônica, inclusive aí sendo a terceira maior rodovia do Brasil, tá bem? Essa integração, por um lado, acelerou o desenvolvimento da região, mas, por outro,
intensificou a pressão sobre os recursos naturais e povos indígenas. Dando continuidade ao nosso texto, quais os desafios do Brasil na atualidade? O Brasil ainda enfrenta desafios relacionados aos seus ciclos econômicos passados, como a desigualdade social, a concentração de terras, a dependência de commodities e a necessidade de diversificar sua matriz econômica. No entanto, o país também possui um grande potencial para o desenvolvimento, com uma vasta riqueza natural, uma população jovem e um mercado consumidor em expansão. Então perceba aí que a nossa questão econômica, né, ela ainda sofre variações até os dias de hoje. Alunos, espero que vocês tenham conseguido entender, tá, esses ciclos econômicos que o Brasil passou, principalmente a nossa região amazônica, e atrelá-los, né, e conseguir incorporá-los nas questões sociais e políticas, tá bem? E nossa aula de hoje chegou ao fim. Até a próxima. Tchau, tchau.